Iniciar, vamos lá. Beleza. Voltando, nós estamos aqui nessa tirinha da Unesp, tá? Então vamos lá. I need to use the computer. Eu preciso usar o computador. Hold on. Lembra que eu falei do hold on? Até coloquei no chat. Aguenta aí. Hold on. Segure, aguenta aí. Segura. Let me see if anyone wrote on my Facebook wall. Nope. Então, aguenta aí, segura, espera um pouco. Let me see, me deixe ver se alguém escreveu na minha página do Facebook, no meu mural do Facebook. Não. Aí depois ela fala assim: Now let me see if anyone replied to me on Twitter. Então me deixa ver agora se alguém me respondeu no Twitter. Não. Agora ela fala: Now let me see if anyone started following me on Tumblr. Following my Tumblr, né? Deixa eu ver se alguém começou a seguir o meu Tumblr. Não. Aí ele, done? Terminou? Aí ela, let me check Facebook again. Someone 32? Oxi. Someone 32 something in the last 30 seconds. Nope. Eu acho que tá escrito se alguém escreveu alguma coisa nos últimos 30 segundos, né? Now let me check Twitter again. Now Tumblr. Então me deixa olhar de novo o Twitter. Agora o Tumblr. Aí ele chega pra irmã e fala assim: Our sister has gone infinitely loopy. A nossa irmã virou, né? Se tornou um loop eterno. Aí ela fala assim: Now Facebook, now Twitter, now Tumblr, now Facebook, now Twitter, now Tumblr. E ela fica repetindo isso. Então, o quadrinho tem como tema principal a denúncia do relacionamento conflituoso entre irmãos adolescentes? Não, porque eles não estão em conflito, eles não estão brigando nem nada, né? A diferença de necessidades de comunicação entre meninos e meninas? Também não. O uso excessivo de mídias sociais pelos adolescentes? Sim, né? Porque Tumblr, Twitter, Facebook virou um vício, né? Chegou a virar um vício aqui pra menina. Então é sobre isso que ele tá falando, certo? Vamos aqui para a segunda questão. É a mesma coisa. É a lacuna numerada, tá. Peraí. Nessa parte, eu tá falando o seguinte. A lacuna numerada, que era esse 32 que eu fiquei na dúvida aqui, ó. Esse 32. No quarto quadrinho deve ser preenchida por. Vamos lá, então, analisar o balãozinho, né? Let me check Facebook again. Someone tanana something in the last 30 seconds. Tá, então nós temos que completar com o tempo correto aqui, né? Então, alguém escreveu, poderia ter escrito. Vamos ler, vamos ver aqui as alternativas, né? Então, ela tá falando que alguém poderia ter escrito algo nos últimos 30 segundos, né? Might write, alguém pode escrever. Só que o pode escrever é no presente. Tá falando sobre o futuro, né? Se alguém pode escrever, só que tá falando aqui, ó, last 30 seconds, nos últimos 30 segundos. A resposta correta é o could have written. Alguém poderia ter escrito, tá? Poderia ter escrito. Seria no passado, tá? O have written. Esse daqui é o poderia. O could, ele tá falando de possibilidades quando a gente usa ele. Aqui é o have written, mas sem o could. Então, se não tem o could, significa que não é uma possibilidade, é um fato, ok? E aqui não faria tanto sentido, né? A não ser que se ela não tivesse essa dúvida. A gente tá aqui nesse contexto de deixa eu checar de novo, porque vai que alguém escreveu, né? Mas então ela não tem certeza, ela tá indo checar novamente. Se ela tivesse certeza, poderia ser esse, mas ela não tem. Is writing. Is writing é o presente contínuo, então significa que alguém está escrevendo.
E aqui a gente está falando the last 30 seconds, então é passado, passado bem recente. Use it to write, costumava escrever? Não tem a ver com costumava também. Então essa daqui seria a resposta correta, certo? Então aqui, ó, até na resposta nós temos o could mais o have mais o passado, né, o participe do passado, indica que poderia, que é importante esse poderia ter acontecido algo, tá bom? Vamos lá. Próxima questão relacionada a essa tirinha. The word loopy, essa palavra aqui, ó, no último quadrinho. Can be replaced with no meaning change by. Então a palavra loop pode ser replaced. Replaced pode ser trocada, substituída. With no meaning change, sem mudança de significado. Meaning, significado. Mudança, change. By. Então a gente pode ter essas opções aqui. Alguém sabe o que é spoiled? Vamos ver se alguém sabe. Hum? Alguém sabe? Não? Spoiled seria quando alguém é meio mimado e aí você acaba destruindo as coisas, sabe? Quando você estraga as coisas. Uma pessoa mimada é uma pessoa spoiled. Spoiled, tanto faz. Certo? É uma pessoa mimada. Ou seja, uma pessoa estragada. Spoil é estragar. Então, por exemplo, você estragou a piada. You spoiled the joke. Spoiled the joke. Ou, por exemplo, you spoil everything. You spoil everything. Você estraga tudo. Seria nesse sentido de estragar as coisas. Então, não seria o spoil, né? Porque não teria uma mudança de significado. Selfish. Selfish, alguém sabe o que significa? Alguém? Alguém? Selfish significa egoísta. Assim, ela tá sendo egoísta de não dar pra ele o computador, porque ela tá olhando, tá olhando, tá olhando. Não é porque ela tá sendo egoísta, é porque ela tá viciada, né? Basicamente. Então não seria esse daqui. Upbeat. Quem sabe o que é upbeat? Não? Upbeat seria alguém otimista. Quando você é otimista com relação a algo, ela tá sendo otimista? Não, ela tá viciada, basicamente, né? Affectionate. Affectionate, quando alguém tem muita afeição por algo. Tá sendo? Também não. Obsessed. Sim, ela está sendo obcecada. Ela está obcecada. Então, ó, our sister has gone infinitely loopy. A nossa irmã foi, né, está sendo eternamente, virou um loop eterno. Nesse caso, ela virou infinitamente obcecada, né, porque ela fica repetindo a mesma coisa o tempo todo, então é obcecado. Ela tá viciada, né, tá obcecada. Viu? Então a palavra no contexto significa obcecado. Beleza? Alguma dúvida por aqui? Não? Então vou aqui para a próxima, tá? Número 34, questão. Aqui nós temos um texto. Geralmente os da Unesp não são tão grandes, tá? O Unesp geralmente é bem tranquilinho assim. Mas vamos lá, a gente tem um texto bem gigante. E vamos ver então, quando a gente tem textos grandes, a gente faz o quê? Lê sempre primeiro
a pergunta. Então vamos lá. De acordo com o texto, um dos aspectos positivos dos telefones celulares é que eles. Então a gente está procurando um dos aspectos positivos dos celulares. Então, dentro do texto é o que a gente tem que procurar, tá? Eu vou dar um tempinho aqui para vocês lerem essa parte. Depois eu passo para baixo para vocês lerem o resto, tá? Vou dar 10 minutinhos porque esse texto é grande. Vamos lá. Posso abaixar, pessoal? Continuar a leitura, já baixei.
Terminaram? Beleza. Então vamos lá. Quais são os aspectos positivos dos telefones celulares de acordo com o texto? Se tornaram símbolos de poder? Isso seria um aspecto positivo? Não, né? Estimularam o narcisismo da pessoa por meio de programação de suas imagens. Isso é um aspecto positivo? Estimular o narcisismo? Também não. Desenvolveram a criatividade linguística e o senso artístico das pessoas? Tá falando isso? São usados cada vez mais no âmbito profissional que no pessoal? Também são usados, mas eu acho que nos dois, né? Não tá, isso não é um aspecto positivo ou não. Tornam mais rápida grande parte das nossas atividades. Sim, seria esse desenvolvimento, né? Da rapidez. Então, ó, a única que é mencionada com aspecto positivo é essa mesma, né? De ser tudo mais rápido. Então tem aqui essa citação, ó. Some big milestones from the past 30 years that have made almost everything we do easier, more public and very, very fast. É exatamente essa parte, ó. Very, very fast. Muito, muito rápido. Tornam mais rápido grande parte das nossas atividades. Certo? Vamos lá para a próxima questão. Ainda sobre esse texto. Então, agora a pergunta é a seguinte: um dos exemplos da expressão big milestones, lá no primeiro parágrafo, ó. Ai, cadê? Aqui. Following, there are just some of the big milestones from the past 30 years that have made almost everything we do easier. Então, vamos lá. O que significa essa expressão? Nós temos alguns exemplos. Um desses exemplos seria qual? Ó? A atual irrelevância de mapas de rua, sejam eles impressos ou virtuais. Não. Certo? O alto preço dos telefones celulares? Não. O hábito de imprimir as imagens? A gente não tem esse hábito de imprimir as imagens, né? Seria a incorporação das câmeras fotográficas no telefone celular. Então, muitas coisas a gente não tinha antes, mas com a câmera do celular agora a gente tem. Então, olha só, os grandes marcos, que seriam esses big milestones, seriam os grandes marcos, que são mencionados nos textos são a chegada dos novos telefones celulares, as mensagens dão origem a uma nova linguagem, né? A incorporação das câmeras fotográficas e a nossa transformação em celebridades. Nós viramos celebridades? Nós, assim, não viramos celebridades, né? A gente só expõe a nossa vida, deixa as coisas mais públicas, né? E então, o que ele está querendo dizer aqui de um desses marcos seria a incorporação das câmeras fotográficas, porque o resto, ó, ele não fala no texto. Beleza? Vamos aqui para a próxima. Ainda nesse mesmo texto, vamos ver a pergunta. The mobile phones connected to a network were first accessible. Então, quando que os telefones celulares conectados à rede de internet receberam os seus primeiros acessos? Né? Quando foi que isso aconteceu? Ele conseguiu conectar o celular com a internet. Ele tem aqui, no segundo parágrafo, ó, handsets with a network to use were not available until 1983. Então, essas handsets, né, os nossos dispositivos móveis com rede de network de internet só estavam disponíveis para a gente em 1983. Então, the 80s, nos anos 80. Beleza? Certo? Vamos lá para a próxima. Próxima.
Aqui já vamos trocar de pergunta. Ah, não, é o mesmo. Continuando nesse mesmo texto, mas vamos para outra pergunta. Ó. According to the third paragraph. Então a gente vai para o terceiro parágrafo. People started to shorten words when writing messages by mobile phone because. Então, de acordo com o terceiro parágrafo, as pessoas começaram a diminuir, encurtar as palavras quando estavam escrevendo mensagens. Por quê? Vamos lá no terceiro parágrafo. Tá, já tem aqui embaixo, mais fácil. Ó. Quando escrevem mensagens, porque digitar é um processo desajeitado e lento, e tem que ficar assim, escrevendo nos dedos. Então, vamos lá. Ó. Each person usually sends an average of 100 messages. Então, cada pessoa manda, em média, 100 mensagens. Por causa disso, a gente manda só 100 mensagens por dia? Hoje em dia, eu acho que não. A gente manda bem mais que isso, se eu não me engano, né? SMS became increasingly popular, porque o SMS começou a crescer muito, ficou grandemente popular, crescentemente popular. É por causa disso que as pessoas começaram a encurtar as palavras? Não. Ele fala que texting was clumsy, era desajeitado, né? E um processo lento. E digitar antigamente era. Vocês lembram dos primeiros celulares que tinha que apertar 50 mil vezes uma mesma tecla para poder digitar uma letra? Não era igual a gente agora que tem o teclado, né? Então foi assim que começou as abreviações. Analog signals made the writing process too slow. Sinal análogo, analógico, né? Sinal analógico, não tem a ver com sinal analógico. Predictive text was fast as a rocket. O texto, assim, previsível, né? Era mais rápido do que um foguete. Não, não é isso. Vamos lá para a próxima aqui, que a gente tem ainda bastante pergunta. Ainda nesse mesmo texto, bem grande, esse texto gigante. Vamos lá. No trecho do terceiro parágrafo, by removing all excess letters from a message, often the vowels, and so. Tananana, o termo em destaque indica a ideia de and so. And so. A gente está falando que eliminando todas as letras de excesso e deixando, geralmente tirando só as vogais, and so, tananã, nananã. Aqui tá falando assim, text, não sei o que significa aqui, mas text, tananã, text é de texto, né? Então, o texto, acho que é abreviado, né? Was born. Então tá falando, tá tirando aqui a vogal, é was, e aqui tirou a vogal o também, born. Então nasceu, tirando, diminuindo, encurtando as palavras, as abreviações nasceram, basicamente, né? Então o termo em destaque, que seria o so, indica a ideia de exemplificação, decorrência, concordância, resumo ou condição. Não é uma condição. Também não é um resumo, porque ele não está resumindo. Não está dando concordância e nem exemplificando algo, ele está falando da decorrência. Então, fazendo isso, essa parte fazendo isso, nós chegamos a isso. Então, é uma decorrência de uma outra ação, certo? É uma conjunção conclusiva, né? Para dar a ideia de decorrência, de sequência, de uma consequência de algo. Beleza aqui? Beleza, então. Vamos lá para a próxima, vamos ver se ainda é nesse texto. Uau, ainda nesse texto, ó, essa daqui é da Unifesp, tá? São as provas da Unifesp do primeiro dia, que é português, inglês e redação, da prova de 2018. Então, assim, a Unifesp ela tem bastante questão. Vamos lá. According to the fourth paragraph. Então, a gente tem que ver o quarto parágrafo, que seria seu primeiro, segundo, terceiro, quarto. Esse aqui é o quarto parágrafo. Beleza, vamos descer aqui. Vejamos.
There seemed to be no good reason for the first camera phones, which began to appear in 2002. Então, ó, as primeiras câmeras de telefone começaram a aparecer em 2002. E parecia não haver uma boa razão, né? Tinham resoluções péssimas, era tudo granulado, sabe? As imagens eram borradas, não era nada bom. E. Hum, ah, tá. E ainda também elas enchiam a memória do telefone rapidinho. Então, a qualidade, né, começou a gradualmente aumentar, e os usos também começaram a mudar, né? Porque antes não tinha tanto uso, mas agora nós queremos registrar tudo e tal. Então, as well as the usual photos of friends and family, então, também como as fotos usuais de amigos e família, era como se fosse ter poder salvar algumas partes do papel. Então, ao invés de a gente imprimir, ao invés de revelar as fotos, nós salvamos a mídia no nosso computador, né? Então, a gente podia tirar fotos de coisas especiais, e também special boards, né? De quadros especiais, trazer de volta pra gente, né? Então, por exemplo, um momento que você tirou uma foto de algo, você guardou e você pode recuperar aquilo, enquanto as fotos normais elas podem se desgastar, rasgar, queimar, acontecer qualquer coisa. Modern camera phones have changed beyond recognition in the past 20 years. As câmeras de telefone modernas mudaram sem comparação, não dá nem para reconhecer as câmeras antigas com as de hoje, nos últimos 20 anos. The new mobile phone boasts the highest resolution dual camera on a smartphone. Então, os novos telefones celulares, eles têm uma maior resolução de câmera dupla no celular, né? 16 megapixels, 20 megapixels, de câmera side by side, que seria lado para lado. Dual camera allows users to focus on their subjects, então câmeras duplas, né? Você consegue fazer o foco. While blurring out the background, então você pode borrar o background, a parte de trás. Então você consegue produzir até uma coisa mais profissional a partir dessas novas câmeras. Então vamos lá. Side by side dual cameras can only be used professionally. Então essas câmeras side by side de duas, né, só podem ser, que tem duas câmeras no celular, só podem ser usadas profissionalmente. É verdade? Não, ele acabou de falar que qualquer um pode fazer isso, porque os celulares têm, né, essas câmeras. It took 20 years for the first camera phone to be engineered. Demorou 20 anos para a primeira câmera de celular ser projetada? Não, foi em 2002. 20 anos elas se aperfeiçoaram muito, foi isso que ele quis dizer. The amount of megapixels does not ensure the production of good portraits. O tamanho dos megapixels não assegura a produção de bons quadros, de boas fotos. Também não, né? Porque sim, isso acontece. Quando você tem uma boa quantidade de megapixels no seu celular, você consegue tirar uma foto melhor, a resolução sai melhor, né? Então, é o contrário disso. Initial blurry pictures may be considered creative photography nowadays. Então, as fotos borradas de antigamente, iniciais, né? Hoje podem ser consideradas fotografia criativa. Sim, mas não fala nada disso, né? Isso pode acontecer, tem um conceito mais aesthetic, sabe? Aquele estética, assim, que a galera do Tumblr usa, mas ele não disse isso. Enfim, é a última resposta. Ó. Camera phones appear to be pointless at the beginning. Então, as câmeras de telefone pareciam ser sem sentido no começo, que é o que ele fala logo na primeira linha do parágrafo, certo? Vamos lá. Questão número 40. Ainda aqui, ó, não, já foram 3, 6, 7 questões do mesmo texto. Essa é a sétima. No trecho do quarto parágrafo, and even these filled the phone's memory. O termo em destaque se refere a, vamos lá,
Resolutions of about 03 megapixels. Vamos voltar lá pra gente dar uma olhada. Um, dois, três, quatro. Ok. And even these fill the phone's memory in no time. Então, even these, ele está se referindo ao que veio antes dessa frase. These e até esses, aqueles, né? Esses, no caso. Esses aqui, então ele está se referindo a isso, ó. Grainy, blurry pictures on postage stamp sized screen. Certo? Está se referindo a essas fotografias. Então seria a letra C, tá? Seria essa, ele está se referindo às imagens granuladas e tal, borradas, e essas imagens, elas, até essas que não são imagens boas, de qualidade, que tem uma alta resolução, elas enchiam a memória do celular muito rápido. Enquanto hoje a gente tira com a resolução muito boa, aí vai começar a encher mais a memória. Mas se a gente tira com a resolução menor, não enche tanto, né? É isso que ele quis dizer. Número 41, vamos lá. Ainda, ó, oitava questão com o mesmo texto. No trecho do quarto parágrafo. Fill the phone's memory in no time. A expressão em destaque equivalente em português. No time. No time seria tipo de uma forma muito rápida. Muito, muito rápida. Então, vamos ver o que a gente tem aqui que pode significar isso. De modo precipitado? Não, não é precipitado. Nunca. Pelo contrário, seria rápido, né? Lentamente? Também não, seria rápido. De vez em quando? Também não, é sempre e rápido. Então seria o instantaneamente. Tá bom? Agora aqui na letra D, vejamos o que nós temos. No trecho do quarto parágrafo, the dual camera allows users to focus on their subjects while blurring out the background. While significa enquanto, pessoal. Não sei se vocês lembram da aula que tinha os WHs. Então a gente tem where, when, which, tem o who, how, what. E nós também temos while. Então, ó, where, onde, when, quando, which, qual, who, quem, how, como, what, o que, e o while, enquanto. São essas palavrinhas com WH, então significa enquanto. O termo em destaque indica a ideia de semelhança? Não. Previsão? A gente pode ficar em dúvida nessa. Alternância? Não é alternância, porque é ao mesmo tempo, né? É enquanto. Enquanto não é alternando alguma coisa, é ao mesmo tempo de algo. Comparando, também não, porque as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Simultaneidade, sim, porque enquanto ela consegue fazer você focar no seu objetivo principal, por exemplo, na pessoa de quem você está tirando a foto, você consegue borrar a parte do fundo. Então, é isso, é uma coisa simultânea, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Tá muito rápido? Alguém tá vivo? De boa? Então tá bom. Vamos lá. Nessa próxima pergunta, de acordo com as informações do quinto parágrafo, então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse último, né? Quinto e último. 20 years ago, people would have thought you a little strange if you look flattering photos, if you took flattering photos of yourself and your lifestyle and then distributed them to your friends, let alone to members of the public. Então, olha só. 20 anos atrás, as pessoas poderiam pensar que você é um pouco estranho se você tirasse
Fotos flattering. Flattering seria é, quando você elogia alguém e você fica tipo, oh, I'm flattered. Ah, é obrigado. Como é que fala em português? Quando você elogia alguém e a pessoa fica. Não é. Fica feliz, ela recebe o elogio tipo. Nossa, como que é a palavra, gente? Eu esqueci. Lisonjeado, né? E pode ser envergonhado, mas fica lisonjeado. Então, se você tirar fotos lisonjeiras de você, então fotos muito bonitas de você, do seu estilo de vida, e distribuísse ela nas suas redes sociais para seus amigos, deixar elas lá para os membros do público verem, né? As pessoas iam te achar estranho. If you used printed photographs rather than a smartphone app, they would still think so today. Então, hoje isso mudou, né? Se antigamente você fizesse isso com as suas fotos nas redes sociais, você ia ser meio estranho, meio diferente. Agora, se hoje em dia você preferir fotos impressas, fotos. Como que é? Não impressas. Reveladas, as pessoas vão falar, nossa, isso é bem antigo, né? E iam pensar que é meio estranho. Então, ó, yet sharing our lives on social media is now the norm, not the exception. Então, entretanto, né, mostrar a nossa vida hoje em dia na rede social é uma norma e não uma exceção, né, geralmente. And it was the camera phone that made it possible. Então foi a câmera de celular que tornou isso possível. Now, some phones come with an enormous 64 gigabytes of memory, so you can capture, share and store an almost countless number of videos and pictures. Então, ó, agora alguns celulares vêm com uma quantidade enorme, que não é mais tão enorme hoje em dia, né? De 64 gigabytes de memória. Então você pode capturar, compartilhar e guardar, armazenar uh, quase um número incontável de fotos e vídeos, né? Well, certainty enough to keep up with the Kardashians. Então, ó, isso aqui é meio que um trocadilho, tá? Eu não sei se vocês conhecem o Keep Up with the Kardashians, que é uma série das Kardashians. Keep Up with the Kardashians, acompanhando as Kardashians, né? É da vida delas. Então, tá falando que você pode ter tantos números de vídeo e de fotos e com certeza acompanhando as Kardashians, entendeu? Então vamos lá. De acordo com essas informações, qual seria a correta aqui? Ó? Grande parte das pessoas ainda consideram que a divulgação de selfies não é de bom tom. Ao contrário, né? Tanto que nós temos o Keep Up with the Kardashians. E hoje em dia ele tá falando aqui também que compartilhar nossas vidas na rede social é a norma e não a exceção. Desconhecidos podem fazer mau uso das fotos públicas publicadas na mídia social? Ele não falou isso de acordo com essas informações. Podem, mas não está escrito no texto, beleza? Nessa parte do texto. Os jovens desejam se transformar em celebridades, como ocorreu com a família Kardashian? Pode ser que sim, mas ele não está dizendo que eles desejam se transformar em celebridades como a família Kardashian. Tá falando que eles podem ter milhões de fotos igual às Kardashians, né? Ou para competir o suficiente com as Kardashians. Mesmo com a grande capacidade de armazenamento dos celulares modernos, as pessoas ainda imprimem muitas fotos. Não, pelo contrário, hoje em dia tá falando que a maior parte é no celular, né? E a última, que é a correta, houve uma grande mudança de comportamento em relação à divulgação pública de fotos nos últimos 20 anos. Sim, né? Nós estávamos falando bem nessa primeira parte, nas duas primeiras linhas, que antigamente você usava mais as fotos impressas e hoje em dia é mais o celular, né? Mais as redes sociais e tudo mais. Então teve sim essa grande mudança. Vamos lá que estamos acabando, galera. No trecho do quinto parágrafo, they would still think so today. O termo em destaque se refere ao fato de as pessoas considerarem que alguém
Ele tá se referindo, ó, they would think so today, aqui. Tá se referindo, essa parte aqui, ó, they would think so today, se refere à primeira parte. 20 years ago, people would have thought you a little strange. Certo? Então tá falando de achar você um pouco estranho, se você fizesse tal coisa. E hoje em dia, se você fizer o oposto disso, as pessoas também iriam pensar que você é estranho. Beleza? Então seria a alternativa a letra E, né? Porque as pessoas não têm noção de privacidade? Não, não tem nada a ver com isso. Respeita as normas sociais? Também não tá falando disso. Busca apreciação, gosta de se exibir? Não, tá se referindo ao pensamento anterior, tá falando da parte de cima, né? De achar que a pessoa é um pouco estranha. Então é a letra E. Vamos lá, finalizando aqui. Agora, a última que nós temos é uma tirinha, né? São 3 quadrinhos aqui, ó. I have broken up with Jim. E aí a amiga fala, eu falo assim, né? Broken up, eu terminei, né? Com o Jim. E ela pergunta, really? How could he cope with it? Como que ele conseguiu lidar com isso, né? E aí ela responde, he doesn't know it yet. Twitter is down. Aí ela falou assim: ele ainda não sabe disso. O Twitter caiu. Então, sabe quando tem aquelas falhas, os bugs, e aí alguma rede social para de funcionar? É isso. Então, he doesn't know it yet. Twitter is down. Twitter não tá funcionando. Então, a tira evidencia que a mulher de roupa vermelha ficou triste com a separação do casal. Não tá falando, oh, I'm sad, I'm sorry for you. Não, ela tá impressionada. Ela falou, really? Tipo, de verdade? Né? As duas mulheres preferem conversar pessoalmente a usar mídias sociais? Tá falando isso? Eu acho que não, porque para terminar com o namorado por rede social, eu acho que é o oposto, né? Ao invés de falar isso. A mulher de roupa vermelha desaprova o fato da mulher de roupa verde ainda não ter conversado com o Jim? Ela não falou nada, então. Ah, porque a tirinha acabou, a gente não sabe o que ela disse depois. As duas mulheres desaprovam o comportamento de Jim? Jim, qual foi o comportamento dele? Ninguém nem sabe. Então vamos lá, a alternativa correta é a B. A mulher de roupa verde tentou usar a mídia social para resolver seu relacionamento afetivo. Então ela falou pelo Twitter, ao invés de falar pessoalmente, para resolver seu problema e terminar com o namorado. Certo? Alguma dúvida, pessoal, por aqui? Nenhuma? Então, ó, eu vou parar de compartilhar.